Lázaro Spallanzani e a geração espontânea, os experimentos e a controvérsia. A geração espontânea foi aceita e defendida durante muitos séculos, desde a antiguidade até o último terço do século XVII, quase que de forma unânime nesta época. Vamos conhecer as ideias e contribuições do filósofo naturalista Lázaro Spallanzani sobre a geração espontânea, seus experimentos e a controvérsia com outro naturalista, filósofo da época, John Needham, no século XVIII. E aqui a gente vai retratar a um dos seus estudos. Foi um representante notável, conhecido na própria época. Podemos dizer, um grande partido dentre os estudiosos do vivo do século XVIII. Eles eram ocupados essencialmente com as causas e o funcionamento do orgânico, um observador experimentador. Spallanzani não se deteve apenas a trabalhos com os bisturis, com vasos e tubos de ensaio. Ele foi também fundador da cadeira de História Natural da Universidade de Pavia, onde ele realizou mais de uma dúzia de viagens naturalísticas por diferentes regiões. Então, ele foi naturalista de campo e filósofo natural, que fazia observações e experimentos no laboratório. Na segunda metade do século XVIII, o debate sobre a origem dos animálculos era termo da época dado aos micro-organismos presentes nas infusões. Tornou-se bastante intenso entre os filósofos e naturalistas que investigavam o problema da geração. Geração que se remetia à reprodução, regeneração e origem dos seres vivos na época. Nesta época, as opiniões sobre o modo pelo qual os organismos vivos se reproduzem oscilavam entre duas correntes antagônicas que procuravam explicar o fenômeno. Existiam outras correntes, mas as que mais revigoravam era o que a gente chama de epigênese e pré-formismo, ou pré-existência. A epigênese apoiava-se na ideia de que os organismos são formados gradualmente após a fecundação, a cada instante do processo reprodutivo. Os adeptos da teoria da epigênese aceitavam a geração espontânea. Já o pré-formismo baseava-se em que todas as partes e a estrutura do organismo vivo já existem nos germes que eles dão origem. Os defensores da teoria do pré-formismo negavam a geração espontânea. Buffon era favorável às ideias de Needham, que defendia a geração espontânea, e Spallanzani, Remy, que era da Academia de Ciências de Paris, Bonnet, que trabalhava em Genebra, pesquisava em Genebra, se posicionaram contrários às ideias de Needham. No início do século XVII, a utilização do microscópio e da lupa meio que revolucionou, deu crédito à geração espontânea, a essa teoria. Na segunda metade do século XVII, os holandeses microscopistas haviam observado ao microscópio a presença de animálculos na água de poças estagnadas da chuva. Mas eles não se preocupou em determinar sua origem. Então, os primeiros registros, sem dúvida, a gente tem que mencionar os desenhos de Leeuwenhoek, porque ele representou esses organismos observados, embora ele tenha feito essas observações sem se preocupar com a origem desses organismos. Ele também observou os pequenos animálculos presentes no líquido seminal de diversos animais. E são dessas observações que surge o nome animalculismo, que se refere a uma teoria que explica a origem da vida no século XVIII. Em 1746, Needham desenvolve uma série de investigações microscópicas
com materiais experimentais diversos para tentar explicar a origem desses animálculos. Ele vai morar em Paris e conhece Buffon e Remy, dois grandes expoentes filósofos naturais bastante reconhecidos no ambiente acadêmico parisiense. Buffon acreditava que os corpos vivos eram constituídos por moléculas orgânicas, ou seja, suponha que quando um animal ou vegetal morria, suas moléculas orgânicas, termo dele, sem relação com a concepção atual de molécula, agora, quando um animal ou vegetal morria e que essas moléculas orgânicas poderiam dar origem a novos organismos mais simples dos seres que eles foram originados. Tanto Niederhan como Buffon aceitavam que os animálculos das infusões e do esperma poderiam resultar da combinação de moléculas orgânicas. A geração desses corpos organizados era espontânea ou equívoca, termo da época, e a ideia oposta, que era aceita pela a maior parte das pessoas, é de que esses animálculos decorriam da geração unívoca. Os seres vivos surgiam a partir de germes ou ovos depositados por progenitores similares a eles. Niederhan introduziu certa quantidade de caldo de carneiro fervido e quente em um frasco, fechou cuidadosamente com uma rolha de cortiça, conservou o frasco e seu conteúdo durante algum tempo sob brasa quente. Expôs o frasco ao calor do sol durante alguns dias e, passado um período, ele abriu o frasco e observou ao microscópio e cada gota do caldo continha uma enorme quantidade de animais microscópicos que se moviam. Ele utilizou sangue, urina, vegetais para elaborar essas infusões. Ele considerava que tinha tomado todas as precauções necessárias. Os animálculos não podiam terem vindo de corpos móveis ou de ovos flutuantes no ar exterior, porque o frasco havia sido fechado. Ele também afirmava que não teria vindo junto à matéria infusa, nem as paredes do recipiente, nem do ar do interior, pois tudo teria sido aquecido de maneira a destruir qualquer vestígio de vida. E conclui que os animálculos eram provenientes da própria matéria infusa e que existia na matéria orgânica uma força plástica ou vegetativa. Niederhan realizou uma série de observações microscópicas com uma grande variedade de materiais experimentais. Relata tudo em sua obra. Nos relatos de sua obra, apresenta uma teoria de que havia uma força produtiva na natureza, que ele chamou de força vegetativa ou poder vegetativo. Essa visão metafísica nunca foi de orientação materialista e sempre foi cuidadosamente colocada em um contexto religioso. E Niederhan se defende contra a acusação de ateísta. Argumentava que Deus deve ter estabelecido forças na natureza que conduzem à geração equívoca ou geração espontânea. É notório que ele está na contramão da tendência majoritária de considerar que, ao aceitar a geração espontânea, você tem que eliminar uma força criadora, apesar de ser crítico de ser criticado pelos pares como sendo materialista. E aí, muitos filósofos da época criticavam Niederhan, mas nenhum deles teve a criatividade ou a motivação de refazer os experimentos de Niederhan. E aí Spallanzani, motivado por cartas que criticavam a obra de Niederhan, que circulava na época, ele vai fazer séries experimentais iguais à de Niederhan e introduz variações para eliminar a dupla causa de dúvida, se tinha sido vedado ou se a temperatura era suficiente. Usou
19 frascos com diferentes tipos de materiais infusos. Acreditava na época que havia animálculos correspondentes de espécies distintas em diferentes tipos de infusões e por isso faz com tantos materiais diferentes. E ao invés de fechar com cortiça, que é um material poroso, deixaria entrar qualquer coisa, ele lacra os recipientes com a chama de um maçarico. E ao invés de aquecer os recipientes sobre a brasa quente, ele submergiu esses frascos em água no interior de um recipiente maior, como Francesco Redi fez no século XVII, deixando ferver durante 1 hora, com diferentes sementes e vegetais. E os resultados apresentados foram: em recipientes abertos, os animálculos eram abundantes. Nos tampados com algodão, menos abundantes. Os que eram tapados com madeira, eram raro encontrar os animálculos. E os lacrados com maçarico, eram ausentes os animálculos. Spallanzani publica suas investigações em 1765 em sua obra Ságio, que estava escrito em francês, mas que na própria tradução dessa obra aparece cerca de 100 páginas de rodapé de Needham comentando os experimentos de Spallanzani. E Needham, nessas notas de rodapé, apresenta 2 objeções aos procedimentos experimentais de Spallanzani. A primeira, não teria aquecido excessivamente as infusões, destruindo a força plástica ou poder vegetativo das matérias infusas? A segunda objeção, não podia o calor excessivo ser corrompido a pequena quantidade de ar existente na parte vazia dos recipientes? Spallanzani fez uma contestação pública a essas últimas objeções de Needham em uma aula inaugural do curso de História Natural proferida por ocasião de seu ingresso na Universidade de Pavia, no início do ano letivo de 1769. Em discurso, ele afirma ser possível compreender o resultado do experimento sem qualquer ajuda de forças vegetativas. E Spallanzani retoma os experimentos e publica 6 anos depois uma nova obra. Procurando contestar as 2 objeções de Needham, ele faz uma série experimental. Para refutar a primeira objeção, consistia em preparar infusões de várias sementes de vegetais e submeter a diferentes tempos de aquecimento. Utilizou infusões feitas com diferentes tipos de sementes e vegetais. Colocou as infusões em 32 recipientes tapados com cortiça e os ferveu em 4 intervalos de tempo: meia hora, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, deixando esfriar ao ar livre. Posteriormente, observou várias gotas de cada uma das infusões. Diluiu em água destilada. Em todos os recipientes, uma ebulição longa não evitou o aparecimento de animálculos. Na segunda objeção de Needham, o aquecimento excessivo prejudicaria a elasticidade do ar. Spallanzani refaz os experimentos na tentativa de provar a diminuição de elasticidade do ar, ou seja, o ar ficaria mais rarefeito. Com auxílio da chama do maçarico, ele estreitou o diâmetro dos pescoços dos frascos até se tornar tubos, quase capilares, fechando-os pelo calor nas suas extremidades mais finas. E a ação do fogo, mesmo prolongada, não impediu o aparecimento de animálculos, embora em menor quantidade, porque se sabia muito pouco sobre a composição do ar. Spallanzani conclui dessa nova bateria de experimentos que a força vegetativa de Needham era quimera e contraditória, e sua resistência ao calor era variável. E é mais ou menos esse experimento que Pasteur vai fazer 70 anos depois. E depois disso, Needham não se pronuncia mais sobre o assunto. Pode-se perceber que ambos eram experimentadores competentes.
Needham desenvolveu experimentos inovadores e Spallanzani introduziu análise de novas variáveis, diversificando as séries experimentais. Faltou a ambos as partes a disposição para desenvolver experimentos intermediários que poderiam ser esclarecido a situação. Spallanzani focou o seu interesse no estabelecimento da individualidade biológica e Needham na força vegetativa da matéria orgânica. Apesar de terem realizado experimentos semelhantes, os resultados foram interpretados com base em paradigmas incomensuráveis. As contribuições de Spallanzani, assim como as de Francesco Redi no século XVII e Louis Pasteur, são comumente mencionadas como se cada um deles tivesse provado que a geração espontânea foi descartada por meio de experimentos rigorosos e que não é verdade. Então, uma controvérsia pode começar com um problema específico, porém, rapidamente se expande a outros problemas e revela divergências profundas. Estas envolvem tanto atitudes e preferências opostas, como desacordos sobre métodos vigentes para solucionar os problemas. Os contendentes acumulam argumentos que creem aumentar o peso de suas posições frente às objeções do adversário, tendendo assim, se não a decidir a questão, pelo menos a inclinar a balança na razão a seu favor. Obrigada.